gente pensar no dia a dia que evoluir significa mudar para melhor. Ou seja, que quando evoluímos em alguma coisa, estamos caminhando para um estágio superior ao que estávamos anteriormente. Estude, meu filho. Você tem que evoluir, ser alguém na vida. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu esse tipo de frase. E bom, essas frases não estão lá tão erradas, né? Pois elas usam a palavra evolução no seu significado mais popular. O problema surge quando se começa a levar o senso comum da palavra evolução para dentro das aulas de biologia. Aí a confusão tá feita. Eu não acredito na teoria da evolução, não. Eles ficam dizendo por aí que o homem veio do macaco. Bobagem. Esses e outros pensamentos sobre a evolução das espécies estão difundidos na nossa sociedade, por muitos motivos. Um desses motivos foi abordado na introdução deste vídeo: o significado comum da palavra evolução. You don't believe in evolution? Nah, not really. You don't believe in evolution? I don't know. It's just, monkeys, Darwin. It's a nice story. I just think it's a little too easy. Too easy? The process of every living thing on this planet evolving over millions of years from single-celled organisms is too easy? Yeah, I just don't buy it. Para a biologia, evoluir significa mudar. E essa mudança pode ser para melhor, pode ser para pior ou pode ser neutra. Portanto, é uma mudança que não tem direção. Não existe um ser vivo perfeitamente evoluído, em um estágio máximo de evolução. Os macacos não estão caminhando para se tornarem humanos. Não é isso que a biologia evolutiva diz. Mas, infelizmente, é assim que ela é conhecida e criticada pelas pessoas que não a conhecem a fundo. Mas afinal, em termos científicos, qual é o real significado da evolução? Bom, para responder essa pergunta, precisamos primeiramente entender a seleção natural, um mecanismo proposto por Charles Darwin. Imagine uma população hipotética com 20 ratos, na qual 10 ratos têm pelagem escura e 10 ratos têm pelagem clara. Essa população vive em um ambiente com solo de terra, com coloração marrom. Esses ratos são naturalmente predados por uma ave. Entretanto, os ratos escuros da população conseguem se camuflar no solo do ambiente e, por consequência, são menos predados pela ave. Já os ratos claros não conseguem se camuflar e são mais predados pela ave. Ao longo do tempo, a quantidade de ratos escuros na população irá aumentar e a de ratos claros diminuir. O processo que está ocorrendo nessa população de ratos é chamado de seleção natural. Geração após geração, a seleção natural irá aumentar a frequência de ratos com pelagem escura e diminuir a frequência de ratos com pelagem clara. Ter a pelagem escura nesse ambiente é mais vantajoso do que ter a pelagem clara. Portanto, os ratos escuros foram selecionados
positivamente pela seleção natural, nesse nosso exemplo hipotético. O mecanismo da seleção natural é simples de se entender, não é mesmo? E é a partir desse simples, mas fundamental processo que conseguimos responder uma pergunta importantíssima dentro da biologia. Por que os organismos estão adaptados ao ambiente em que vivem? Nesse momento, a resposta já deve estar mais clara para você. Os organismos que apresentam características vantajosas em um determinado ambiente conseguem sobreviver e se reproduzir. Por consequência, eles aumentam a frequência de indivíduos com as características genéticas favoráveis para aquele ambiente. Ao longo de uma imensa história evolutiva, os seres vivos chegaram aonde estão, adaptados ao ambiente em que vivem. Outro fundamento importante que Charles Darwin trouxe para a biologia evolutiva é a de que todas as espécies derivam de um mesmo ancestral em comum. Darwin tirou essa conclusão após comparar a semelhança de espécies próximas, sobretudo dos tentilhões de Galápagos. E ele realmente tinha razão. Atualmente, existem fortes evidências para essa teoria. Uma dessas evidências é o código genético, um mecanismo utilizado para a produção de proteínas que é comum a todos os seres vivos. O código genético é uma das evidências que reforçam a ideia proposta por Darwin. Todos os organismos derivam de um mesmo ancestral em comum. Desde então, os biólogos passaram a agrupar as espécies a partir de suas homologias, ou seja, a partir de estruturas que são comuns a elas. O código genético, por exemplo, é uma estrutura homóloga para todos os seres vivos. Já o membro pentadáctilo é uma estrutura homóloga apenas para os tetrápodes, isto é, apenas para anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Apenas estes apresentam o membro pentadáctilo. E assim se montou uma gigantesca árvore evolutiva capaz de mostrar as relações evolutivas entre as espécies. Entretanto, a natureza, ao longo da história evolutiva das espécies, produziu estruturas semelhantes para organismos completamente distantes, a partir da seleção natural. Essas estruturas são conhecidas como análogas. Para entender como surgem as analogias, vamos voltar para o exemplo hipotético dos ratos. No nosso ambiente hipotético, os ratos de pelagem escura tinham vantagem em relação aos ratos de pelagem clara, pois eles eram menos predados pela ave, certo? Agora imagine que no mesmo ambiente existam borboletas com asas claras e borboletas com asas escuras. O que será que aconteceria com essas borboletas nesse ambiente ao longo de sua história? Bom, se você já entendeu o mecanismo da seleção natural, a resposta pode parecer mais simples. As borboletas mais escuras teriam mais chances de se camuflar no ambiente escuro e, consequentemente, de sobreviver e se reproduzir. Com isso, geração após geração, a quantidade de borboletas escuras aumentaria, enquanto a de borboletas claras diminuiria. A história é praticamente a mesma que a dos ratos, não é? Bom, mas tem uma diferença importantíssima, que é a distância dos organismos. Ratos são mamíferos, do grupo dos vertebrados. Já as borboletas são artrópodes, do grupo dos invertebrados. Esses dois animais estão muito distantes na árvore da vida, ou seja, eles não evoluíram ao mesmo tempo. Mas como é possível que esses organismos possuam uma característica tão parecida? Bom, a resposta está na evolução convergente. A evolução convergente ocorre quando dois organismos distantes na árvore evolutiva vivem em um mesmo ambiente, sofrendo da mesma pressão que este local impõe a eles. Devido a essa pressão de seleção, os organismos, mesmo que separados evolutivamente,
tendem a apresentar características semelhantes, isto é, estruturas análogas, para se adaptarem ao ambiente. Foi o que aconteceu no nosso exemplo hipotético. O ambiente é muito favorável para seres vivos que apresentam coloração escura. Então, ratos com pelos escuros têm vantagem, assim como borboletas com pigmentação escura nas asas. Repare que as estruturas têm origens completamente diferentes, mas possuem uma função em comum, que neste caso é a camuflagem no ambiente. E tudo isso só ocorre porque a seleção natural está atuando no ambiente, selecionando as características favoráveis. Para entender melhor a evolução convergente, vamos viajar até o fundo dos oceanos. Os tubarões são classificados como peixes, já as baleias são do grupo dos mamíferos. Esses dois animais são muito distantes evolutivamente, mas apresentam características muito próximas. Como isso é possível? A resposta, novamente, está na evolução convergente. O ambiente aquático forneceu uma pressão tão grande para os organismos que lá vivem, que eles acabaram ficando com uma morfologia muito semelhante. O formato hidrodinâmico tanto dos tubarões quanto das baleias, dos golfinhos e de outros peixes é uma estrutura análoga que foi selecionada positivamente pela seleção natural ao longo da evolução desses animais. Outro caso de evolução convergente ocorreu nas moreias, um tipo peculiar de peixe com formato de serpente que vive nos recifes de coral e tem um hábito predatório. Normalmente, os peixes se alimentam a partir da sucção da água, sugando a presa junto com a água. Entretanto, o formato das moreias impede que isso ocorra, já que sua cavidade oral é muito pequena para gerar a sucção. Ao longo da evolução, as moreias desenvolveram uma estratégia diferente. Em vez de sugar a água com a presa, as moreias lançam seu segundo conjunto de mandíbula para a cavidade bucal, a qual puxa a presa para dentro do trato digestivo. Esse tipo de estratégia é comum em serpentes, as quais fazem parte do grupo dos répteis, distante evolutivamente dos peixes. Portanto, a forma como as moreias e as serpentes se alimentam são muito semelhantes, são análogas. Em todos os casos mostrados, a evolução encontrou soluções semelhantes para problemas comuns, e tudo isso através da seleção natural. Foi a partir da pressão seletiva do ambiente que as espécies não aparentadas se tornaram parecidas, formando as estruturas análogas. Por fim, é importante reforçar que a evolução é um processo lento e gradual, que ocorre ao longo de milhares a milhões de anos. Processos como a seleção natural dão rumo às mudanças, gerando características adaptativas aos organismos. Mas essas mudanças não são perfeitas. Aliás, estão longe de ser. A evolução não é obra de um ser superior, sobrenatural. E sendo assim, é impossível que ela seja lapidada como uma bela escultura. As espécies carregam consigo uma história evolutiva enorme, e suas adaptações estão à mercê de toda essa história. A evolução de uma espécie não é como uma folha em branco, na qual se pode escrever qualquer coisa. A explicação científica da evolução das espécies parte da premissa da seleção natural, na qual características favoráveis são selecionadas positivamente, a depender do ambiente em que elas estão, mesmo que essas características não sejam as melhores e mais perfeitas. E é assim que a vida continuará evoluindo, ou seja, mudando ao longo do tempo, com todas as suas imperfeições e incógnitas, as quais são intrínsecas desse curioso e magnífico processo da natureza.